Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele. Meu nome é Simone. Nós somos da turma do Direito, nós somos do 5º termo da Gran Tietê. Nesse mês das mulheres, nós estamos dando continuidade a um projeto e para falar sobre o valor da mulher hoje em dia. Então nós estamos com duas convidadas maravilhosas, a doutora Renata, psicóloga, e a doutora Soliane, advogada. Soliane, se vocês quiserem se apresentar, fazendo um favor. Olá pessoal, eu me chamo Renata, sou psicóloga, docente aqui na Faculdade Gran Tietê também, né? Temos um programa aqui com a faculdade, junto com a Bem por Elas, onde a gente presta serviço de apoio emocional também a essas mulheres. Estamos aqui nesse mês para colaborar com mais conhecimento e informações a todos vocês. Olá pessoal, tudo bem? Doutora Soliane, advogada há mais de 10 anos, atualmente presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui de Barra Bonita e coordenadora do programa Bem por Elas. É um prazer e uma honra estar aqui presente com vocês e poder colaborar um pouquinho. O prazer é todo nosso. Vamos lá, meninas. Vamos começar assim. O que vocês, mulheres, sobre o feminicídio? Vamos lá, já vamos chegar com o pior caso de todos, eu acho. Que hoje, quando a gente liga a televisão, 90% dos jornais é sobre o feminicídio. Tá? Doutora, no seu ponto de vista jurídico, o que você tem a passar para nós? O que você tem a dizer sobre? Bom, vamos lá. Nós estamos falando, estamos em um ano, na verdade, onde batemos o recorde em questão de feminicídio. Em São Paulo, no ano de 2025, agora em janeiro, nós tivemos mais de 22 casos. Nós estamos, assim, passando por uma onda extremamente, que eu chamo como se fosse uma epidemia, de violência contra a mulher. E o interessante sobre essa questão do feminicídio, meninas, é que no ano de 2025, o feminicídio, que era uma qualificadora do crime de homicídio, ele passou a ser um tipo penal autônomo. Então, hoje ele tem um tipo penal para chamar de feminicídio. Ele deixou de ser uma qualificadora do homicídio e passou a ser um crime autônomo. E aí, ele tem a pena maior do nosso código, Então, ele é de 20 a 40 anos. Nós temos aí um avanço legislativo onde se encontra o feminicídio uma das maiores penas da nossa legislação, do nosso Código Penal. E a nossa pergunta é: por que está aumentando o feminicídio se existe uma pena de 40 anos no nosso ordenamento jurídico, Então, é algo que a gente precisa pensar muito em relação a isso. Vem acontecendo inúmeros casos e cada vez mais próximos da nossa realidade. Recentemente, nós tivemos aí em Botucatu um caso de notório conhecimento. Bauru, no final do ano também tivemos 2 crimes aí, fora os outros que a gente tem visto pelos noticiários na internet. Então, é um crime muito significativo atualmente na nossa realidade, doutora? Com certeza. Dentro da minha área, o que eu tenho notado é um aumento muito gradativo em questão dessas mulheres que têm buscado ajuda, Então, nós temos um aumento muito grande no índice, mas que bom que elas têm buscado ajuda para esse fortalecimento, A gente vê hoje a mulher, nós, como cidadãos, mais acesso à informação e ao conhecimento, mas essa violência, cada vez mais, ela tem aumentado, Porque a violência, ela não implica apenas só conhecimento, Mas tem questões emocionais, afetivas, cultura familiar envolvida, Então, ela envolve muitos ciclos, a violência. E, geralmente, o agressor, ele é uma pessoa que, de início, ele não é um agressor, Então, a pessoa em quem a mulher confia, ela constrói a família, Então, o cumprimento desse propósito, desses desejos, também envolve questões que a mulher se sente invalidada, se sente fracassando. Não é só sobre agressão, Mas tudo que a agressão traz, esse contexto que ela é envolvida. Eu vejo um aumento muito grande na clínica, principalmente, tanto aqui da faculdade, que nós prestamos atendimento à comunidade, como na minha clínica, E muitas mulheres não chegam até a OAB, como eu falei para a doutora anteriormente, para buscar ajuda. Muitas elas vão buscar ajuda de forma velada, para que depois elas possam buscar essa ajuda pelas vias de fato, de forma jurídica. Então, tanto o papel do direito quanto da psicologia
nesse cenário é muito importante para o fortalecimento, para a conscientização e para que as mulheres entendam que elas não estão sozinhas. Porque os agressores, eles não estão caracterizados como agressores. Né? Então, muitas vezes de forma velada que isso acontece. Eles se escondem, na verdade, né? E muitas vezes eles não entendem que estão praticando uma violência. Porque é cultural, né? Vem-se de a cultura deles, de um né? sistema, Sim, né? De familiares, machismo não e são cultural. Nós temos o grupo reflexivo, agora atualmente, que foi implementado, que é para os homens que possuem medida protetiva, possuem uma condenação criminal. E nós temos a oportunidade, enquanto OAB, né, em parceria com a doutora Ana, de participar ali, os meninos, os advogados, da triagem desses homens, né? Eles têm a oportunidade de tirar uma dúvida, enfim, antes de ir para esse grupo. E muitas das vezes a gente percebe-se que são pessoas que não possuem aí, às vezes, não vamos falar que ela não tem uma capacidade, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas é que para eles é normal. É que às vezes via o pai fazendo, exatamente. então acha que a isso questão foi a cultura deles, né? é normal agredir, é normal É que a agressão, a parte muitas vezes, ela é psicológica. familiar. Sim. Daquele núcleo familiar. Né? E muitas vezes aquele filho, ele recriminava o pai que era o agressor. Mas inconscientemente ele acaba de Fazendo, forma né? impulsiva. Vira aquele reproduzindo. ciclo vicioso, que, ou seja, ele vai repetir o ciclo E aonde esse família que agressor ele tá... também precisa Exatamente. de atenção. Porque aquela mulher pode sair da vida dele, mas outra virá. Exatamente. E o ciclo vai se repetir. Uma nova vítima. Doutora Soliana, quais as maiores dificuldades enfrentadas pela vítima ao buscar a justiça? Vamos falar aqui da nossa realidade, Sim. comarca entre Barra Bonita e Igaraçu do Tietê. Não temos políticas públicas efetivas em relação a isso. O que nós temos aqui em Barra Bonita? Programa B por Elas. Temos a Clínica Escola, da Faculdade Grande Tietê, que faz o acompanhamento psicológico. Temos as parcerias municipais entre o CREAS, que é a rede onde traz ali uma questão, um suporte de vulnerabilidade social, mas nós não temos uma delegacia da mulher, não temos uma casa da mulher, não temos absolutamente nada efetivamente voltado a isso. O que nós temos somos pessoas dispostas a trabalhar. O programa B por Elas é um programa voluntário, onde advogados oferecem orientação jurídica a essas mulheres, com parcerias entre a rede pública e a rede particular, inclusive com a faculdade, né? Mas eu acredito que a falta de políticas públicas efetivas. Sim. Porque como essa mulher ela vai chegar lá no nosso atendimento jurídico, eu posso oferecer para ela uma medida protetiva, enfim, definir uma medida protetiva, encaminhar ela para uma nomeação para a defensoria para um processo de divórcio, de fixação de alimentos, posso encaminhar ela para a faculdade para vir fazer o acompanhamento psicológico, posso encaminhá-la para o social. Mas e se essa mulher não tem para onde ir? Para onde eu vou encaminhar ela? E se ela não trabalha, nunca trabalhou, não tem nenhuma falta renda? muita coisa, né? Não tem Como aquele eu faço apoio. para poder suprir isso para essa mulher? E aí, qual que é a nossa maior dificuldade também, fora isso? Nós temos essa rede toda junta, trabalhando em conjunto. Inclusive, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça e o Ministério Público também, né, colabora aí com esse fluxo de enfrentamento da violência. Porém, essa mulher ela passa no atendimento na UAB, onde nós atendemos as mulheres. Nós encaminhamos aqui para a faculdade. Aí nós encaminhamos para o CREAS, que é lá na Coab Sonho Nosso, se não me engano. Sim. Esse mecanismo de encaminhar ela para vários lugares não funciona. Às vezes ela não tem condição financeira. Tem que estar centrado tudo em um local só, né? Exatamente. Pra E é isso apoio que a gente total. vem estudando, é isso que a gente vem trabalhando para poder implementar todos esses serviços em um único local, onde ela consiga já sair dali com uma primeira orientação psicológica, com uma orientação ali mais clara juridicamente, uma orientação já do CREAS, dos benefícios sociais que ela pode ser beneficiada. Então, a falta de políticas públicas no nosso município, né, que aí nós falamos entre Barra Bonita e Igaraçu, porque nós atendemos Igaraçu como comarca juridicamente falando, né, é a falta de políticas. Esse seria um dos maiores motivos de uma mulher que sofre violência física Não denunciar. não denunciar, ou até mesmo denunciar e retirar a denúncia. Exatamente. Né? Por não ter onde ir, por não ter um apoio. Ela não tem um emprego, ela não tem onde ir e realmente ela não tem uma família que apoie, que te incentive. Não, ó. Pelos nossos atendimentos, Vamos eu dar consigo
falar claramente que essa questão é psicológica, é muito mais psicológica e financeira. Do que uma questão, assim, muito emocional. Eu falo na questão de, tipo, nossa, eu amo muito ele. Sabe aquela pessoa que você vê que é o emocional? Não. É muito mais a questão do financeiro. De não ter pra onde eu acho que independência aqui em Barra financeira. Bonita é. Porque às vezes ela vem fora morar aqui de outra cidade, aí não tem família, não tem ninguém. Então eu vejo mais nos atendimentos nossos, pelo menos, que não é aquele emocional, né, da paixão, que eu amo muito ele, eu não consigo enxergar a violência e não quero sair. É mais por essa questão do financeiro mesmo. Entendi. Doutora, para você, uma pessoa chega até você, às vezes com aquele receio de falar o que está acontecendo, como você consegue abordar, como você consegue saber que essa mulher está precisando de ajuda naquele momento que às vezes ela até se torna reclusa, né, dela mesma, porque ela fica com medo. No pacote clínico, ela não chega com essa queixa da violência, porque ela acha que ela merece, muitas vezes. Né? Então, assim, olha, eu passei por isso, mas é porque eu fui intolerante, é porque eu cultivei isso. Ela se culpa. Ela começa a se porque culpar. é o que o agressor diz a ela. Né? Então, essa desconstrução leva tempo. Né? Então, na clínica, não é só uma questão como chega na UBI, aqui na clínica da faculdade, né? Uma questão social, uma questão econômica. Não é, eu tenho mulheres de classe média, alta, que também passam por essa realidade. São todas, na verdade. E precisam né? desse acolhimento, né? E tem vergonha do que passam e do que vivem. Muito mais, porque elas, nossa, Renata, o que a sociedade vai pensar sobre mim? Né? Olha o que eu estou vivendo, e velam ainda mais essa violência. E suportam ainda mais essas agressões. Preocupada no que as pessoas vão pensar dela. E agressão física, né? A agressão física, como a gente conversa muito, eu e a doutora aqui, né, em palestras e tudo mais, ela é a última agressão. Tudo começa na agressão psicológica. Né? Então é aquela agressão que aos poucos vai minando a autoestima da mulher. Né? Você não serve para isso. Ai, você tá Fulano é melhor que gorda, você. você está não sei o quê. Então, assim, Não, ela vai se A degradando aos violência, ele poucos. não vai acordar e chegar e falar assim, hoje eu acordei e vou bater em você. Não. Antes disso, vem toda essa questão psicológica, toda essa carga psicológica. Tem um né, doutora? efeito dominó aos pouquinhos, tipo assim, ó. Por isso que eu sempre Hoje eu defendo. venho, geralmente, hoje eu fala vou que te isso meio que ofender, padrão, né? eu vou... Ele deixa a mulher dependente dele emocionalmente. Ela tem uma dependência emocional muito grande. Né? Nesse nível que chega para o B, eu falo que ela já sofreu agressão física, né? É o último estágio para elas chegarem a um feminicídio, né, doutora? Mas as que chegam na clínica, a gente tenta resgatar essa mulher enquanto a sua identidade, enquanto a sua segurança, né? Enquanto os seus valores, porque ela perdeu tudo isso. Então, é uma reconstrução do seu self, do seu eu. Né? Porque o agressor, ele não está destruindo apenas a sua autoestima, a sua segurança, mas os sonhos, os propósitos. Aquela mulher para de sonhar. Então ela chega na clínica sem sonhos. E muitas vezes, como a violência ela ainda é só psicológica, que é menos dolorosa, a mulher ainda não entende por que ela está deprimida, depressiva, com crise de ansiedade. Ela chega com outra queixa, com sintomas para mim. Estou com, doutor, eu não durmo mais à noite, doutor, eu acho que eu não amo mais meu marido. Se culpando ainda, né, por esses efeitos. E aí a gente começa a estudar a história do indivíduo e entende que tem uma agressão. Tem agressão ali. Mas essa tomada de consciência tem que ser muito cuidadosa. Como eu disse, né, porque a mulher também, ela se vê num cenário, ela tem um marido que a protege, mesmo com agressões. E para desconstruir isso. Hoje mesmo, no atendimento, uma falou assim, ela já tinha uma medida protetiva, ela voltou com ele depois de um tempo, e agora ela falou, não, agora eu não quero mais. Mas ele é um homem bom quando ele não bebe. Aí eu perguntei, quando ele não bebe? Ele bebe todos os dias. Então, é aquela frase, ele é um bom pai. Não deixa faltar nada em casa. Mas ele só me bate, mas ele é um bom pai. Ele coloca comida em casa, ou ele é uma pessoa boa quando ele não bebe. Mas quando ele não bebe? Se todas as noites ele bebe, então. Doutora, sobre a medida protetiva, a gente vê que eu faço uma medida protetiva, dali 2 dias eu sou morta, ou eu sou espancada. O que falta para você? Eu sei que, assim, mas o que para você, o que seria essencial? O que falta para essas mulheres após a medida protetiva? Que esses homens sejam aí reeducados. Porque não adianta a gente ter uma medida protetiva, não adianta a gente ter um crime com a maior pena do nosso ordenamento jurídico, e se esse homem não mudar o comportamento dele. A medida protetiva é um papel, se ele quiser ele vai rasgar e ele vai matar. Quantas mulheres foram mortas
mesmo tendo medida protetiva. Eu não estou aqui falando que não temos que fazer medida protetiva. É um instrumento jurídico válido, né, que protege as mulheres, mas para aqueles homens que realmente entendem que uma medida protetiva é uma medida protetiva e que, enfim, que tem que cumprir uma lei. Mas aí, o que acontece? Nós temos uma medida protetiva e muitas mulheres são mortas. Como que a gente explica isso? Como que a gente explica hoje que nós temos a terceira melhor lei no mundo de proteção à mulher? Não temos. Não, nós temos. No ranking, Nós temos. Nós E não temos, temos, sim, mas né? então, a teoria ela existe. Mas na prática... Agora, a prática, ela Mas vai a deixar uma verdade, desejar. meninas, é que a lei ela traz muitos instrumentos de proteção. Ela precisa ser aplicada, mas existe muitos instrumentos de proteção. Eu acredito que vocês já tenham lido a Lei Maria da Penha. Com certeza. E ela traz muitos mecanismos de proteção para a mulher ali, sim, reais. Só que ela precisa ser aplicada, efetivamente aplicada. E para que essas medidas realmente sejam efetivas, esses homens precisam ser tratados. E aí o grupo reflexivo é um dos passos que a gente trouxe como alternativa para poder... O grupo ele é um tratamento. É um tratamento. O que teríamos que fazer é mudar a educação. Eu acho Também prevenção, né, doutora? na prevenção, desde o ensino fundamental, o ensino médio, ser tratado com mais seriedade esse assunto e ser levado para dentro das escolas, para não ser um tratamento, né, e sim uma prevenção. Porque muitas crianças e jovens, né, eu também atuo dentro da área escolar, eu vejo essa tendência, né, então na fala, na agressividade com a professora, com as colegas, né, só chamar os pais muitas vezes, né, que eu acabo prestando serviço aí para toda a rede, você vê que o pai também tem aquele perfil, né, então o filho está reproduzindo, para ele é normal ofender a amiga, humilhar. Ele passa o que ele vê em casa, né? Então, essa quebra de ciclo, né, ela é importante, mas vocês têm uma tomada de consciência. E aonde esse adolescente vai aprender, se não na escola? Em qual outro lugar, né, que a gente poderia levar esse conhecimento a ele? Eu também acredito que a prevenção e agora, né, essa outra questão que a gente agora tem que fazer alguma coisa para poder melhorar uma coisa que não tá legal. Então, para melhorar essa coisa que não tá legal, a gente implementou isso, né, em Barra Bonita. Essa questão da prevenção com os adolescentes é muito importante. Recentemente eu estava também dando uma palestra no terceiro ano, e aí fiz uma dinâmica no final com os alunos, coloquei algumas frases e perguntei: vocês acham que isso é violência ou é cuidado? E aí me preocupou, porque veio questões, por exemplo, se o seu namorado controla o tipo de roupa que você usa, isso é uma violência ou um cuidado? E aí as meninas falaram: é um cuidado. E aí eu falei: meu Deus, né? São falas preocupantes. Já tá privando o direito. Já tá privando o direito dela. Não é que, né, a pessoa não possa ali dar uma opinião. Olha, essa roupa talvez não ficou tão legal. Mas a autonomia de decidir se ela vai usar aquela roupa ou não é dela. É nossa. Não é que os homens não possam dar opinião. Sim. Olha, amor, às vezes não ficou legal. Às vezes o pai já Essa faz dessa combinação forma, fica né? melhor com essa. Exatamente. Tudo bem. Mas a autonomia de que vai usar ou não a roupa é da mulher. Nossa. Se ele mexe no seu celular com frequência. Normal, ele pode mexer, mas eu não posso mexer no dele. Então, assim, são coisas de adolescentes de 14, 15 anos que já estão começando a se relacionar de uma forma errada. Totalmente disfuncional. Entendi. É o controle, né? Você tem que controlar o outro. Então, eu acho que também há uma questão que as pessoas estão mudando muito a forma de se relacionar hoje. A posse, né? É o que leva muitas vezes ao feminicídio. A pessoa não tem mais livre-arbítrio. Você é minha, você não pode ser de mais ninguém. Não vai ser com mais ninguém. Eu posso ofender, eu posso te agredir. Então, até que ponto, né? As mulheres têm que aceitar isso, né? Renata, mas ele sempre foi assim. Mas ele sempre foi. Então, você sempre aceita, mas isso não é correto. Né? Como você se sente? Eu já acostumei. Eu escuto muito disso. Então, essa mulher tem que ser muito cuidada. Né? Porque senão não consegue sair do ciclo. Ela está muito machucada. E até o sofrimento ele é familiar. Eu ia perguntar agora com relação a filhos, né? Porque assim... Muitas ela vem de relações de avós e pais, onde havia um sofrimento, né? Por parte das mulheres. Então, a mulher tem que sofrer. Por isso que muitas vezes, quando as mulheres, não é uma regra, mas acontece, que tiveram pais adictos ou alcoólatras, elas reproduzem isso, elas acabam aceitando um parceiro alcoólatra, adicto, porque via o pai fazer da mesma forma. Exatamente. Com relação aos filhos, vamos supor, que vê a mãe passar por isso, você já chegou a ter algum caso
né, de algum adolescente acabar Crianças sim, menores, né? não intrometendo, mas tipo assim, indo para ajudar a mãe, para auxiliar, porque hoje em dia é uma Muitas conversa vezes, assim, é um assunto tão amplo, né? Se é um adolescente, realmente vai defender a mãe. Se é uma criança, é uma quebra de espelho muito forte. Entendi. Que aquele pai que é para ser o protetor está agredindo a mãe. Então, geram vários sintomas e realmente, no futuro, é onde a gente fala que se instala o trauma, não Sim. é agora. Né? Porque é onde é quando essa criança for se relacionar, né? É quando ela vai entender que essa imagem de pai é proteção e agressão. Né? Onde começa a ter medo, insegurança, né? Vários outros sintomas aí de ansiedade, alguns tics. Atende vários casos. Até que a criança chega, né, como se ela fosse o problema, porque ela escondia do ambiente. Com tiques, com falas desordenadas, sintomas, não dorme à noite, insônia, não quer ir para a escola, quer ficar perto da mãe. Opa, peraí. Tem algum Ela problema? quer ficar porque ela tem medo que a mãe sofra. Né? Cuidado, Então, ao mesmo tempo que o pai é objeto de amor, também é objeto de ameaça. Então, gera uma confusão na construção da personalidade da criança muito grande. Os danos são grandiosos, né? Para todo o sistema. Entendi. Doutora, mais alguma coisa que você possa estar agregando para a gente na nossa conversa? Bom, acho que a gente pode só reforçar do programa Ouvir por Elas. Nós temos aí um programa em parceria com a Faculdade de Direito, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, Ministério Público, com as prefeituras, onde nós fazemos os atendimentos gratuitos às mulheres que se encontram em situação de violência doméstica, seja ela física, moral, patrimonial, sexual ou psicológica, que muitas vezes elas vão até o atendimento sem saber dessas outras Das violências. outras, né? Acha que, Porque na verdade, a mulher acha que é só visível. física. Exatamente. A elas violência esquecem. física é visível. Ela deixa marcas, mas é uma marca que sai. Agora, a psicológica já é ela é sorrateira, ela é quase imperceptível Os da mulher, objetos né? quebram, mas é objeto. A patrimonial e a moral também é muito frequente acontecer e a mulher não se dá conta disso. E a sexual também, muitas vezes elas relatam situações, principalmente as mulheres mais velhas, que nós já atendemos, relatando alguma situação e não sabendo que isso é uma violência. Mas eu casei, eu tenho a obrigação de praticar relação sexual com meu marido. Tem que cumprir com o meu dever de esposa. Eu tenho que cumprir com o meu dever. Uma das coisas também da violência sexual que quase ninguém fala é a questão do uso de anticoncepcional, que é privado às vezes. É porque, na verdade, eles acham que a mulher tem que ser reprodutora, né? Antes elas casavam para isso, né? Para servir o marido, para dar filhos para eles, para dar sequência, né? No nome do esposo, do marido, É a educação enfim. delas, né? Se você casou, você tem que obedecer seu esposo, ele que é o provedor da casa. Missão, né? E a sua opção é submissas essa. A totais, gente né? tem uma cultura onde a mulher ainda tem que ganhar o espaço dela ainda mais. Uhum. Ainda falta muito para nós. Eu ia perguntar agora, você acha que hoje em dia, assim, tá melhor essa questão da mulher ser tão submissa ao marido como antigamente? Ou Até a não? independência da mulher hoje também afeta o marido. Muitas mulheres também sofrem por conta disso, por terem a sua independência, por querem buscar a sua independência. Então eu falei que é uma luta que está só começando para nós. Né? Vamos longe ainda. Vamos longe. É o que antes a gente brigou por voto, né? Hoje a gente está brigando para poder viver. Pela liberdade, Só né? pelo básico. Eu tenho a obrigação de viver, eu preciso viver. Então, o que a gente lutou lá atrás por voto, hoje a gente está lutando por. Não, eu preciso ver, eu tenho necessidade E o disso. agressor muitas vezes não permite que a mulher trabalhe, que ela estude. Não. Ela tira carta, maioria. né? Que tem uma CNH. Tem que defender São 100% agressões deles, né? Então, e a mulher tem lutado. Então, temos que dar voz a essas mulheres. Com certeza. Tem mais alguma coisa para agregar nessa conversa? Eu acho que temos aqui a clínica da faculdade, à disposição de todos, né? Temos atendimentos até às 9 horas da noite, né? Aqui na clínica, então, sintam-se à vontade para procurar ajuda, não se calem, né? Temos aqui o apoio da UB por Elas em Barra Bonita, temos o apoio da faculdade, com todo sigilo e cuidado. Pessoal, nós falamos hoje, então, com a doutora Renata, psicóloga, com a doutora Soliane, da UB por Elas. Agradeço demais o comparecimento de vocês aqui, tirando dúvidas do pessoal, porque eu falo assim, hoje em dia as mulheres têm muitas dúvidas e às vezes não tem para onde recorrer. Então, acho que assim, a união, né, mostrar para elas que uma só não faz, mas uma, duas, três, a vozes gente juntas, faz, né? A gente faz acontecer. Então, eu agradeço de coração o comparecimento de vocês aqui com a gente hoje. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Nós, do curso de Direito, estamos muito felizes em você estar participando desse projeto e dando voz a essas mulheres que elas precisam muito.
Muito obrigada, Nós Lúcia. que agradecemos. Obrigada.